Discussão e votação única. Projeto de lei número 62, que já foi lido e apresentado uma emenda e baixado para as comissões. A emenda também já foi lida na sessão anterior. A emenda aditiva, que altera o anexo 1 do projeto de lei complementar, do projeto de lei 6219, para inserir requisito de escolaridade aos cargos nestes descritos, fazendo com que o nível de escolaridade fosse ensino médio completo a todos os cargos comissionados do Poder Legislativo. Essa emenda foi baixada para as comissões e recebeu o seguinte parecer: emenda apresentada de iniciativa do vereador Ivan Roberto Martins, respaldada pela maioria dos membros da mesa, que é projeto de origem da mesa. Tem que ter no mínimo 3 assinaturas. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação emitiu o seguinte parecer: e é de Serviços Públicos, comissão em conjunto. Parecer a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei ordinária número 62, de 27 de agosto de 2019, de origem legislativa, que promove alterações nos cargos de provimento em comissão, alterando as leis ordinárias número 3.250, de 31 de agosto de 2009, número 3.689, de 19 de dezembro de 2013, e as resoluções número 2, de 19 de fevereiro de 2009, e número 2, de 20 de março de 2019. Trata-se de emenda ao projeto de lei, que tem por escopo promover alteração nos cargos comissionados da Câmara, proposta pelo vice-presidente vereador Ivan Roberto Martins. A emenda aditiva em questão busca tão somente igualar o requisito de escolaridade mínima para os cargos comissionados da Câmara, passando a ser de ensino médio completo, conforme a alteração proposta ao anexo 1 do projeto de lei original. Na redação vigente da lei, os cargos de assessor da mesa diretora e assessor de comunicação da presidência não solicitam qualquer comprovação de escolaridade, ao passo que os cargos de assessor de gabinete da presidência e assessor legislativo de apoio tecnológico exigiu a mencionada comprovação. Diante do exposto, a emenda aditiva apresentada não encontra vícios, estando apta a ser deliberado do plenário. Em 11 de setembro de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão e relator, André Resini, membro, Cleito Luiz Bitterbrum, membro, Leonardo Schmitz, membro, não assinaram Paulo Rodrigues Sestem e Marcos Dashman. Parecer separado do vereador Marcos Dashman. Manifestação de voto contrário frente às inconstitucionalidades, ilegalidades, impropriedades e anteciidade que passamos a descrever. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 58, estabelece que, artigo 58, a resolução destina-se a regular matéria política administrativa da Câmara de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Complementando a Carta Magna Municipal, a resolução número 6 de 2004, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara, em seu artigo 89, determina que, artigo 89,
a nomeação, admissão, exoneração, demissão e dispensa, bem como todos os atos de administração do funcionalismo da Câmara, compete ao presidente, de conformidade com a legislação vigente e o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Parágrafo 4º. A criação ou extinção de cargos e serviços da Câmara, bem como a fixação dos respectivos vencimentos, serão feitas por resolução e por lei, respectivamente. A determinação para que as matérias de competência exclusiva da Câmara sejam tratadas através de resolução não é sem motivo, mas tem por fim assegurar o princípio da separação dos poderes, o qual não permite submeter às atribuições privativas desta Casa a sanção ou veto do prefeito, como ensina José Afonso da Silva. Possui a Câmara algumas atribuições privativas, que na verdade são atribuições exclusivas, porque insuscetíveis de delegação e que ela exerce sozinha e por si, e são os seguintes: dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo isso é feito por resolução interna, menos a fixação da remuneração dos cargos, empregos e funções, que depende de lei. Deste entendimento nasce o primeiro vício e o de ilegalidade do projeto. Item 2. Com base na teoria de Hans Kelsen, o termo hierarquia só tem sentido juridicamente para significar que uma norma é inferior a outra norma, quanto a segunda regule a forma de criação da primeira norma, como ensina Bartos. A hierarquia pressupõe a existência de um requisito básico, qual seja a existência de um campo material comum. Existe hierarquia toda vez que o ato subordinante delimita a área material de atuação do subordinado, hierarquia material, ou quando estabelece a seu modo de produção, hierarquia formal. Entretanto, a hierarquia pressupõe que o ato subordinante e o ato subordinado estejam dentro do mesmo campo material. Bastos, Celso, a existência de hierarquia entre a lei complementar e as leis ordinárias. Cadernos do Direito Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, número 26, de 99. No direito brasileiro, que tem a Constituição Federal como fonte originária do poder, a prevalência de uma norma sobre a outra, no caso de conflito entre normas, se dá pela análise das regras de competências fixadas pelo texto constitucional. Desta forma, com exceção das emendas à Constituição, que propriamente constituem normas constitucionais, todas as demais espécies normativas primárias, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, situam-se em um mesmo plano hierárquico, porque têm as suas regras de competência e de ação fixadas pelo texto constitucional. Entretanto, desrespeitando o ordenamento jurídico brasileiro, o projeto de lei ordinária, em encomenda nos seus artigos 1º e 2º, propõe arbitrariamente a realizar alterações na resolução número 2 de 2019. Pelo exposto, não se pode dizer que existe hierarquia entre lei ordinária e resolução, que admita tais alterações, porque enquanto a primeira objetiva regular matérias de ordem geral, de acordo com os princípios de uma sociedade, submetida à sanção do prefeito, a segunda objetiva a regular matéria política administrativa da Câmara, não havendo de se falar em relação de verticalidade e hierarquização ou subordinação entre as normas,
mas de horizontalidade, coordenação, visto que ambas retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Pela flagrante invasão de competência, que extrapola os limites fixados pela Carta Magna, entendemos que o projeto também vem impregnado por outro vício mais primário ainda, o de inconstitucionalidade formal. No mérito, o projeto objetiva inverter os níveis administrativos, subordinando um diretor, cargos normalmente de primeiro nível, geralmente designados ou responsáveis pelo planejamento estratégico de uma instituição, a um chefe, cargo normalmente de terceiro nível, geralmente designado aos responsáveis pelo planejamento operacional. Se não bastasse as nomenclaturas irregulares dos cargos, as respectivas funções também demonstram ser incompatíveis com o nível hierárquico a que se pretende estabelecer. Cargo: chefe de gabinete da presidência. Atribuições: assessorar, assistir, auxiliar, assessorar, auxiliar, assessar, assistir, realizar estudos e pesquisa de interesse da presidência, receber munícipes e assessorar, controlar e assessorar, exercer outras atividades correlatas. Atribuições típicas de um assessor. Cargo: diretor de comunicação da presidência. Atribuições: chefiar, supervisionar, divulgar, comunicar, coordenar, manter a chefia de gabinete atualizada, acompanhar o presidente em reuniões e eventos, promover visitas dirigidas, intermediar encontros entre a presidência e entidades, promover e coordenar interesses, exercer outras atividades correlatas. Atribuições típicas de um chefe, supervisor, coordenador, por vezes de um servidor operacional. Comparando o nome, a hierarquia e a descrição das atividades de cada cargo, analisamos pela comissão conjunta, a qual integram também membros da Comissão de Serviço Público, que o mérito do projeto também não se demonstra adequado porque subverte as atividades administrativas da Câmara, em uma estrutura que não respeita minimamente uma lógica administrativa aceitável. Diante do exposto e de outros motivos que pretendemos discutir em plenário, entendemos que, votando pela aprovação do projeto, os nobres pares incorrerão em grave erro à ordem jurídica, bem atentarão contra os princípios inerentes à administração pública. Ao parecer, vereador Marcos Daischmann, membro da Comissão Conjunta de Constituição e Serviços Públicos. Está em discussão a emenda proposta porque o parecer separado não é votado, e o parecer recomenda a emenda. Está em discussão a emenda proposta pelo membro da mesa, Ivan Roberto Martins, e subscrita pelos membros, maioria dos membros da mesa. Está em discussão a emenda proposta que altera o anexo 1 ao projeto de lei, determinando que todos os cargos comissionados deste poder tenham, no mínimo, ensino médio completo. Está em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Marcos Daischmann. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, aproveitando o momento já de discussão da emenda, como pedi vistas ao projeto na semana retrasada e semana passada não houve tempo para votação, eu gostaria, fiz um levantamento a respeito do projeto e, na minha opinião, como foi colocado no parecer, até fiz um voto em separado, existem alguns erros no projeto, o que foi apontado, até tem aqui, se depois o projeto for para discussão, eu posso estar apresentando 2 erros de ordem técnica, legislativa e jurídica, que já foi colocado no parecer, 4 erros de ordem técnica administrativa e 2 erros de ordem política, no meu ver. Então, eu gostaria, antes de que esse projeto fosse para votação, eu gostaria até que isso possa ser amplamente discutido entre até todos os vereadores,
os funcionários da parte técnica, junto com a mesa diretora, para que a gente não possa, talvez agora, eu votarei contrário da forma que está o projeto e gostaria então de pedir o adiamento de discussão desse projeto, que a gente possa realmente discutir em conjunto para que a gente possa fazer essa reforma, digamos, administrativa de forma conjunta, mas que se faça corretamente e não, né, burlando algumas questões aqui de ordem jurídica, administrativa e política, na qual foram apresentados no projeto, na minha opinião. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Faço a pergunta, Vossa Excelência apresentou o requerimento pelo adiamento da discussão. Por quanto tempo? Tem que prever. Está em discussão a proposição apresentada pelo vereador Marcos Deichmann, apresentando o requerimento pedindo o adiamento da discussão por 30 dias. Está em discussão, com a palavra, o vereador Alexandre Simas. Alessandro Simas. Não tem? Segundo a... segundo as orientações da Casa, e segundo o regimento interno, o pedido de adiamento só cabe discussão da autoria do projeto de lei, que é a mesa diretora. Pergunto se algum das mesas queira se manifestar, senão eu vou me manifestar. Convido o vice-presidente para assumir a presidência dos trabalhos. Com a palavra, o vereador José Zancanaro. Como a mesa é autora e só compete à mesa a origem desse projeto de lei, assim como o prefeito tem sob seus comandados cargos comissionados que podem ser demitidos ad nutum, assim também os cargos comissionados compete à presidência da Câmara. Isso é condicional. A questão que nós queremos arrumar a casa. Nós temos aqui muitos cargos por resolução, muitas atribuições por lei, e nós queremos acabar com essa confusão, com esse emaranhado de legislação e ter uma legislação única. Que todos são iguais perante a lei. Os cargos e as atribuições através de uma lei. Até para nos inocentar, para fazer com que seja uma lei única para todos. E a emenda apresentada pelo nobre vereador e respaldada pela mesa diretora, porque atualmente, dos cargos comissionados, 2 não exigiam escolaridade e 2 exigiam escolaridade. A lei tem que ser igual para todos. Ou ninguém com escolaridade, que é uma indicação política, ou todos com a mesma escolaridade. Como nós tínhamos cargos, que 2 deles exigiam escolaridade, ensino médio, a mesa diretora achou por bem apresentar, então, em vez de diminuir eles para não ter escolaridade, o requisito ensino médio para todos. E eu vejo que o requerimento apresentado por nobre vereador, com todo respeito, ele está mais de 1 mês tramitando na casa. Você faz parte das comissões, ele está... Na semana passada estava nas comissões, foi baixada para as comissões novamente. Nós não temos pressa também nisso. Se ficar como está, aprova ou rejeita. Se rejeitar, nós vamos continuar a ter 2 cargos que não exigem escolaridade
E nós vamos ter 2 cargos que exigem escolaridade de ensino médio. E nós queremos fazer com que acabe com todas as resoluções, que alguns deles são criados por lei, e só outra lei pode mudar. Por isso que nós fizemos um projeto de lei. Seria muito simples nós fazermos resolução interna. Mas nós fizemos por lei porque tem cargos que foram criados por lei. E para poder alterar a lei, só através de outra lei. Então vamos extinguir todas as resoluções, todas as leis existentes a respeito dos cargos comissionados e ter uma lei única, criando os cargos e também as atribuições de funções dos cargos comissionados. E subordinados à presidência, porque só ele compete a demitir e admitir, que pode ser demitidos ad nutum, qualquer cargo comissionado. Assim como o prefeito pode demitir qualquer um cargo comissionado da prefeitura, o presidente da Câmara, o gestor, também tem a competência para tanto. Então eu solicito o seguinte, eu espero que deva ser votado, ou aprovem ou rejeitem. Se rejeitarem, continua tudo como está. 2 cargos, não exige. Nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo com que todos sejam iguais perante a lei. Se é para um, não precisa ter escolaridade, então todos não devem ter. Agora, se é para um ter escolaridade, que todos também tenham igual. Por isso que a mesa diretora entendeu que, como tinha 2 cargos que exigiu em nível médio, então passamos a apresentar, por iniciativa do vice-presidente, respaldado pela mesa diretora, que todos os cargos, então, passassem a ter ensino médio completo. E eu peço que vá para a votação, ou aprovem, ou rejeitem. Nós estamos fazendo nossa parte, queremos uma legislação única e todos iguais perante a lei. Convido o vereador Zé Canário para reassumir a presidência. Está em votação a proposição apresentada pelo vereador Marcos Deichmann, pedindo adiamento da discussão e votação do projeto de lei número 62. Foi rejeitado o requerimento apresentado pelo vereador Marcos Deichmann por 9 votos a 5, por maioria. Então, está em discussão a emenda ainda apresentada pela mesa diretora, por iniciativa do seu vice-presidente, vereador Ivan Roberto Martins. Está em discussão a emenda ainda. Como ninguém queira discutir a emenda, em votação a emenda, determinando que todos os cargos têm que ter ensino médio. Aprovado por maioria, 10 a 4. Está em discussão única o projeto de lei com a emenda. Com a palavra o vereador Marcos Deichmann. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, então vamos à questão. E até não entendo por que o presidente está meio esbravejando, né? Eu só coloquei uma situação que eu fiz um levantamento. Cada um determina o que quer aqui, vota como quer, e independente de ter os seus pensamentos. Ninguém aqui está querendo fazer as coisas para atrapalhar o andamento da casa, mas no meu entendimento que se faça da forma correta. Então, vamos apontar algumas coisas aqui em relação ao projeto que foi colocado. Erros de ordem técnica legislativa jurídica. Primeiro erro, projeto de lei tratando sobre matéria privativa do Poder Legislativo. A matéria em questão, que está sendo regulamentada por lei ordinária, deveria se tratar por resolução, por pena do instrumento normativo, nascer de vício de ilegalidade, com base nos segmentos e fundamentos que já foi colocado até no parecer.
Então, se os cargos têm que ser criados por resolução e a lei ordinária, o projeto de lei ordinária tem que fixar os vencimentos, eu digo, por que criar cargos ou nomear cargos dentro do Poder Legislativo, que é uma questão exclusiva do Poder e Independência, por que o prefeito tem que sancionar ou vetar uma lei que é de ordem da administração da Câmara? Que eu saiba, isso é prioridade da presidência administrativa do Poder Legislativo. O prefeito não tem que sancionar ou vetar, e se o prefeito não aceitar, como é que fica? Permite uma parte, nobre vereador? Sim, senhor. Convido aqui o vice-presidente. O que ocorre, então, nobre vereador, é que, erroneamente, lá existem cargos que foram criados por lei. E nós, através da resolução, não podemos mexer, só através de outra lei. Seria muito mais fácil, muito mais tranquilo. Nós fazemos através de resolução. Para nós seria mais fácil. Agora, como existe um cargo desse e atribuições dessas, que foram através de lei, só através de outra lei. Então, quer dizer, como foi feito lá atrás, é que não foi feito correto. Agora, para nós mexermos, não podemos fazer através de resolução, só através de uma outra lei. Então, por isso que foi feito por lei. Agora, se fosse só a anterior por resolução, nós íamos ter feito por resolução, seria muito mais tranquilo. É de nossa competência. Mas como tem um deles que está através de lei, para nós podermos alterar só através de outra lei. Obrigado pela parte, devolvo a palavra. Obrigado, e também entendo que a resolução não possa ser modificada por uma lei ordinária, e sim por outra resolução. Então, que se revogue a lei que foi feita errada no passado e que se faça outra resolução e que se arrume a casa. Né? Então, existem, no meu entendimento, vossas excelências entendam como quiserem. Segundo erro, né, projeto de lei propondo alterar a resolução, que foi o que colocado aqui, né, que está alterando duas resoluções ali. Erro de ordem técnica administrativa, como foi apontado, subordinar o diretor ao chefe. O seu chefe manda no diretor, ninguém está aqui contra cargo comissionado ou com qualquer pessoa que esteja exercendo a função, só que administrativamente eu nunca vi uma empresa onde o chefe manda no diretor. Então, eu acho que, de certa forma, o organograma aí está um pouco equivocado. Os diretores são responsáveis pelo planejamento estratégico de uma organização, são os cargos que ocupam níveis mais altos da administração, diretor administrativo e tudo mais, gerentes, chefes, né? Em terceiro vem os chefes, não vou ficar nomeando, porque já foi dado no parecer. Gostaria até que apresentasse a forma ali, como está o organograma da Câmara hoje, diante do projeto. Esse é o entendimento. Quem manda em quem aqui? Lá em cima, o assessor da mesa diretora manda no direção geral e no chefe de gabinete, que o chefe de gabinete manda no diretor de comunicação. Para mim, isso aqui é uma bagunça. Eu já ajudei a fazer organograma, inclusive, dentro do Hospital da Zambuja. Me desculpe, mas isso aqui está totalmente, para mim, totalmente equivocado. Nome de chefe com função de assessor? É só olhar nos requisitos. Cargo de chefe de gabinete: assessorar, assistir e auxiliar. Essa é a atribuição de um chefe, que eu saiba, ele tem que chefiar. Nome de diretor com função de terceiro nível: diretor de comunicação da presidência. Chefiar, aí o diretor chefia agora. Chefia, supervisiona, divulga. Já foi colocado com a atribuição dentro da técnica administrativa de que é. Aí os erros do organograma, né, ao analisar, né, assessor da mesa ligado à presidência, como está colocado aqui no desenho. E outras é a questão de, né, que eu vejo assim como uma mudança. Eu sei que conflitos de interesses legais e políticos. A gente sempre comenta, né, que porque o cargo comissionado é utilizado para botar os puxadinhos, que é para beneficiar um vereador ou outro, ou o prefeito, ou aquele secretário. Então eu acho assim, se hoje nós pleiteamos uma mudança,
Uma mudança na administração pública, nós já temos que consertar. Se o prefeito faz ou deixa de fazer, é problema dele. Nós temos que cuidar da nossa casa aqui. Então, que se faça uma reforma administrativa, no meu entendimento, Vossa Excelência é o presidente, é a mesa diretora, tem a prerrogativa de fazer como quiser. Agora, não adianta eu esbravejar aqui, eu estou dando a minha opinião de estar aqui e querer que a coisa se faça de uma forma correta, no meu entendimento. Pronto. Agora você coloca, né, tá tudo misturado, a questão de efetivos com comissionado, é comissionado que manda em efetivo. Às vezes, a gente sabe que às vezes o regimento interno aqui não é acatado, até por força de pessoas que querem burlar o regimento interno, e às vezes os efetivos estão justamente subordinados às pessoas que assumem um cargo comissionado, que é de um vereador ou da mesa, ou de qualquer coisa, e são obrigados a acatar aquilo ali. Então, desculpa, então que se faça um organograma, parte de efetivo e parte política e parte técnica. Bota os efetivos de um lado subordinado e os comissionados de outro. Não misture as coisas. Assim, a Câmara vai trabalhar imparcial, não parcial. Porque, querendo ou não, essa mudança não vai acontecer só agora. Isso é casuísmo, me desculpe. Nós estamos alterando uma lei que vai para outras legislaturas. E se isso não está acontecendo aqui hoje, se está funcionando de forma correta, não sou contra a questão de atribuição. Mas nós tivemos um projeto de lei que criou cargo em fevereiro ou março, se eu não me engano, na qual eu votei contra, e que criou 2 cargos dentro da Câmara, e colocaram atribuições, e aí depois agora vem um projeto de lei para tirar as atribuições dos mesmos cargos. O que é isso? Quando Vossa Excelência, presidente, me diz que o projeto esteve aqui há 1 mês e tudo mais, esteve 1 semana, inclusive em reunião, eu vou expor aqui, tá? Foi para as comissões, o relator teve o seu tempo, fez no seu prazo de 7 dias para fazer o seu voto, que foi na segunda-feira, e na terça-feira esse projeto entrou em pauta sem que tivéssemos conhecimento. Foi por isso que eu pedi vistas. Foi uma coisa às pressas, me desculpe, mas eu não concordo também. Eu falei, já deixei claro aqui, que projeto empurrado de goela abaixo eu não vou aceitar. E se eu não tiver conhecimento, eu não vou votar. Foi por isso que eu pedi vistas, que eu fui atrás das informações. E esse é o meu dever como vereador. Me desculpe se eu não agrado a uns ou agrado a outros. Essa é a minha atribuição de vereador, não só de fiscalizar o executivo, mas também de prestar atenção na Casa Legislativa. E por isso, dessa forma que eu pedi o adiamento de discussão, para que a gente possa discutir e tentar chegar a um entendimento. Mas se os vereadores não querem, então que vá para a votação. Eu já coloco o meu voto contrário, e não é porque eu não quero que os cargos tenham requisitos técnicos. Não é que o projeto já nasceu errado e vai ser aprovado de forma errada, no meu entendimento. Por isso que eu voto contra, e poderia ser muito bem, melhor discutido e feito de forma correta. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alessandro Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu já, como falei em outra oportunidade, ali me posicionei contrário ao adiamento, porque entendi, mesmo respeitando a opinião dos demais, que o parecer da Comissão de Constituição, exarado pelo relator, pelo vereador Jean, na oportunidade, ele é legal e vem de encontro realmente àquilo que está previsto. Com relação a que o Marco colocou aqui, eu já disse respeito à opinião de todos, mas eu vejo algumas questões que não são no sentido de trazer qualquer tipo de legalidade. Quanto à questão da legalidade, da questão da hierarquia das leis, da resolução e lei ordinária, é importante também que a gente traga algumas informações. Essas atribuições que estão sendo alteradas
não são dos cargos criados, são dos cargos antigos. Não são desses cargos que foram criados nessa agora em fevereiro. E esses cargos que foram criados e os cargos criados antigos, eles foram criados sim por resoluções. Porém, as suas atribuições foram feitas e alteradas por lei. Por isso que nós estamos hoje votando uma lei para regularizar todo esse emaranhado de situações, né? Lá em resolução, aqui atribuição por resolução, outra por lei. Então, isso está fazendo com que uma lei, que eu entendo, uma lei ordinária, ela, né, se sobrepõe a uma resolução, por isso ela vem alterar as demais leis sobre o caso e também as resoluções. Então, para mim, isso está, no meu entendimento, está muito claro, né? Está bem tranquilo. Com relação à questão dos cargos, o próprio Tuta ali colocou há pouco, que está, né, vinculado o meu entendimento aí particular também, né, chefe de gabinete, diretor de comunicação, assessor de mesa, assessor legislativo de apoio tecnológico. O chefe de gabinete, na minha visão, salvo o melhor juízo, ele é um secretário municipal. Se fosse levar essa estrutura para fins de executivo, para mim, né, o chefe de gabinete ele é a figura que, na questão administrativa, ele representa o presidente da casa. Assim como na prefeitura, quem representa administrativamente e está ao lado do prefeito e toma as decisões e tem que também cuidar, zelar pelo, seja executivo, seja legislativo, na ausência do presidente ou do prefeito, é o chefe de gabinete. Por isso eu entendo que o diretor de comunicação e, inclusive, o procurador, que é um cargo que não está aqui, mas também, né, um cargo comissionado, eles devem estar exclusivamente vinculados, não a vereador, não à mesa, ao presidente da casa. Entendo que essas funções aqui, né, e aí os demais, os outros três, assessor legislativo de apoio técnico, assessor de mesa e diretor de comunicação, ele deve se reportar, sim, ao presidente, ou, na falta dele, ao chefe de gabinete, que é a pessoa que representa o presidente. Então, para mim, isso está muito fácil de colocar aqui o meu posicionamento. Para finalizar, eu até tinha anotado aqui, mas acabei deixando de citar, né, essa questão da graduação. Acho que a graduação, como foi falado, é igualar para todos, e aí eu acho que a mesa foi muito feliz, o vice-presidente e os demais vereadores, em igualar, né, em nível médio. Entendo que a qualificação seja justificável, visualizei a emenda feita pelo Queca, entendo, talvez, de repente, a gente poderia trabalhar em alguma coisa, isso na própria reforma administrativa e na reforma da casa futuramente, mas hoje, para solucionar e para acabar, como a gente falou, com esse emaranhado de resoluções, leis e tudo mais, está muito fácil de se posicionar aqui favorável ao projeto, justamente porque vícios legais eu não vejo no meu posicionamento. E a questão técnica administrativa está perfeita, né? Nós temos o presidente e o chefe de gabinete que o representa. As demais funções serão tratadas por pessoas que vão se reportar sempre ao presidente e ao chefe de gabinete. Para mim isso é claro, então por isso eu gostaria aqui de expor o meu posicionamento favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar ainda os brusquenses que nos acompanham, da mesma forma, renovar os cumprimentos à imprensa. Ouvindo aqui o pronunciamento do vereador Marcos, presidente, penso que o vereador Marcos, eu acho que está equivocado em algumas situações, vereador. Quando Vossa Excelência fala
que está criando cargo, não está criando cargo nenhum, em absoluto, absolutamente. Esse projeto não está criando cargo nenhum. Os cargos, os 4 cargos comissionados já existem. E o presidente foi muito feliz quando ele explicou aqui que existem 2 cargos que não exigem nenhuma escolaridade. Você não precisa ter escolaridade nenhuma. E 2 cargos comissionados que exigem o ensino médio. Ora, as atribuições, vereador Marcos, elas são aprovadas por lei. E elas são alteradas por lei. Isso é lógico, isso não tem nada de difícil de se entender. O que nós resolvemos? Apresentei uma emenda e a mesa diretora aprovou. A emenda no sentido de fazer o quê? Eu também acho não é justo nós termos 4 comissionados sem exigir nenhuma escolaridade. Não acho justo. Eu acho justo, assim, que todos tenham a escolaridade de, pelo menos, para assessorar de ensino médio. E outra coisa, vereador Marcos, não tem comissionado que manda nos funcionários efetivos, não é nada disso, o senhor está totalmente equivocado, totalmente fora da realidade, fora de órbita. Ora, cada um dentro da Câmara tem as suas funções. Os efetivos já o próprio edital de concurso público já atribui aos funcionários, ao serem aprovados, as suas funções. Isso já está definido. E os cargos comissionados, logicamente, foram atribuídos pela mesa diretora, é uma função da mesa diretora. Agora, vereador, esse projeto, como eu disse, não cria cargo, não altera nada, e a reforma, se precisar fazer, não tem nada a ver com esse projeto. Nada a ver. Isso é uma situação totalmente diferente. Se a mesa diretora, o presidente entenderem fazer uma reforma administrativa na Câmara, ele vai fazer. Mas não é esse projeto que vai atrapalhar, que vai mudar qualquer situação na reforma administrativa da Câmara. E nós sabemos que tem coisa errada, nós sabemos que tem, vereador. Tem certas coisas aqui dentro que estão erradas, que eu acho muito errado, né? E que tem muitos vereadores que são contrários ao que nós pensamos. Nós queremos consertar, mas é difícil de consertar. A gente sabe que é difícil, né? Mas esse projeto é um projeto simples, muito simples, né? Simplesmente atribuindo a escolaridade aos 2 cargos comissionados, repito, que a lei não exigia, né? Somente isso, nada mais. E se tiver que ter qualquer, como eu disse, qualquer reforma administrativa, isso cabe à mesa diretora apresentar. Ora, nós estamos aqui, a Câmara de Vereadores, ela festejou 135 anos de existência. Aí, de repente, querem que nós, numa legislatura, resolvemos o problema da Câmara? Não é assim. As situações têm que ser apresentadas, têm que ser resolvidas de forma tranquila, né? E fazer com que a Câmara de Vereadores, todo o seu funcionalismo, tem que ser equiparado ao funcionalismo público municipal. Tem que ser equiparado. Não pode haver distinção. Já partimos daí, vereador. E isso, muitos vereadores não querem essa equiparação. Então, se for partir pelo lado errado, nós vamos partir por aí. Por isso, presidente, acho que Vossa Excelência foi muito feliz na sua explanação. O projeto é muito simples de entender, né? E solicito aos vereadores a aprovação para nós resolvermos, pelo menos, essa questão da falta de escolaridade aos 2 cargos existentes, né, que a lei assim não exigiu. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Paulo Rodrigues Sestrem. Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, vereadora, vereadores, quem nos acompanha ainda no plenário da casa, quem não acompanha de suas casas. Então, senhor presidente, eu escutei atentamente os discursos, os pronunciamentos dos vereadores, eu já tinha minha opinião formada também, na verdade, só fortaleceu. Eu acho que a gente tem que ir para um outro lado dessa discussão também, a questão da moralidade desse projeto. Eu quero falar que num tempo de evolução,
num tempo de mudanças drásticas na política do Brasil, na nossa cidade. Eu creio que Vossa Excelência, como outras pessoas da área da educação, nós temos que evoluir. Evoluir em que sentido? Nós tivemos aqui, vamos deixar claro aqui para a população, né? Eu não vou aqui criticar individualmente ninguém, porque não é o meu papel aqui, e sim da minha opinião perante a população, para que ela possa entender qual é o pensamento do vereador. Diga-se de passagem, é importante destacar que o primeiro projeto veio sem escolaridade nenhuma. Isso é verdade, sem nenhuma, ou seja, privilégio de educação nenhuma, né? de formação, de equiparar. Aí depois sim veio uma emenda da mesa diretora para colocar a escolaridade nesses dois cargos, para ficar os 4 com ensino médio. Que aí, diga-se de passagem, é importante que a população saiba dos valores que nós estamos falando aqui. Por exemplo, os valores desses cargos, né? O assessor de gabinete, com ensino médio, 2º grau, completo. Ele parte de R$ 6.953. Com a gratificação de mais 2.000, ele vai para 9.735. É de conhecimento da população, várias nomeações que aconteceram aqui no Legislativo, né, que deu polêmica, e eu creio que também foi feita essa emenda em função da polêmica, que foi gerada nessa última semana, depois do pedido de vistas. A gente escutou muita coisa na rua, não fui só eu que escutei, eu creio que todos os vereadores devem ter escutado, avaliaram a necessidade da emenda, acredito que foi uma evolução a emenda, porém, nós temos outros valores aqui. E esses valores chegam a um total de 9.000, 6.000, 13.000, 6.000 reais novamente. Então, esse cenário, eu creio que se a gente for comparar, e é isso, a comparação ela é importante, com o setor privado lá fora, eu não vou nem puxar muitas profissões, mas vou puxar professor, policial, alguns engenheiros do setor público, arquitetos, assessores aqui dos poderes, assessor de promotor, assessor de juiz, que tem que ter uma formação como o vereador Queca queria, inclusive superior. Às vezes não chegam a esses salários. De novo, concordo com o vereador Marcos, nada contra as pessoas que hoje estão. A lei está ali, está propícia a isso. Mas eu entendo, meu voto é contrário, eu entendo que essa gratificação poderia ter extinta do projeto, os valores poderiam ser negociáveis, ou seja, revistos em função da realidade hoje das pessoas que ocupam, às vezes, horários de trabalhos mais avançados, inclusive que esses que estão aqui, e que às vezes têm mais responsabilidade, têm mais tempo de serviço do que, é comissionado, é livre iniciativa, como Poder Executivo, sim. Mas, de novo, pelo cenário hoje que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país vive, eu creio que não é um projeto que poderia, nesse momento, apontar na casa dessa maneira. Eu sou a favor ainda, antes de finalizar minha fala, eu vou conceder a parte ao vereador Ivan. Obrigado, vereador. Primeiro, queria deixar duas colocações, vereador. Primeiro, a reforma administrativa é que vai, se for o caso, alterar essas situações que Vossa Excelência está citando. E penso também que está na hora de fazer uma reforma administrativa. E a comparação não pode ser só com os funcionários comissionados, tem que ser com todos os funcionários, comparando o legislativo com o executivo, ou com a iniciativa privada. Eu acho que nós temos que partir daí. Se formos falar em moralidade, vamos falar por aí. Segundo lugar, vereador, falando em moralidade, eu ouvi algumas reclamações de pessoas da nossa comunidade que tem vereador que está fazendo campanha política com o carro da Câmara. Com o carro da Câmara, oficial da Câmara. Isso sim que é imoralidade. Isso é imoralidade. E a hora que se eu comprovar, eu venho à tribuna citar o nome. Cita. A hora que eu comprovar, eu venho citar. Positivo. Agradeço a parte do vereador Ivan, realmente imoralidade. Imoralidade mesmo se isso estiver acontecendo. Mas eu quero que o vereador venha citar, venha levantar. Agora, o vereador aqui sim, ele fala para a população e vai na população de manhã, quando sai aqui, pega o carro da Câmara, vai sim atender a comunidade. Vai na reunião à noite quando é solicitado? Sim, vai. Se isso não for competência do vereador ou poder utilizar o veículo da Câmara para atender a comunidade, aí, vereador Tuto, eu não sei mais o que é. Mas, complementando, não, mas do jeito que o vereador fez aqui, apontando o dedo, que tem vereador que escutou e tal, tudo bem, se não for eu, tudo certo, mas eu deixo claro aqui que eu faço esse trabalho quando a comunidade me chama assim, eu faço e continuarei fazendo. A não ser que tiver uma alteração na lei,
alguma coisa dizendo o seguinte, ó, o vereador não pode mais pegar o carro, que é para atender a comunidade, para ir nos bairros, né? Isso durante a semana, né, vereador? Nos fins de semana a gente não faz, fica tranquilo. Para finalizar, eu então sou a favor o quê? Revogar então, como o vereador comentou, e discutir. Tinha um requerimento aqui na casa que poderia ter sido discutido mais amplamente, tirar essas arestas, essas dúvidas do projeto. Então, eu não vou me alongar, mas dizer que realmente é importante que a comunidade brusquense saiba dos valores que nós estamos falando, dessa ideia anterior de tirar totalmente a escolaridade e agora com o ensino médio, que eu entendo ainda que poderia avançar mais essa discussão. Mas claro que o plenário é soberano, se realmente for aprovado, né? Mas o meu voto é contrário a este projeto. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão com a palavra o vereador Gerson Luiz Morelli. Boa noite novamente a todos. Eu fiz uma emenda, né, para que esses cargos comissionados fossem utilizados por pessoas que tivessem o curso superior. Não foi acatada, eu aceito, porque a gente vive numa democracia. Nós éramos em 4, 3 assinaram, então eu aceito, por isso que eu votei a favor, contra o pedido do Marcos. Mas eu quero dizer aqui que também não tenho nada contra o pessoal que ocupa os cargos comissionados, mas todo mundo sabe que eu sou totalmente contra. Eu já falei algumas vezes, eu sou contra cargos comissionados, principalmente aqui da Câmara. Acho que talvez lá no Poder Executivo, no máximo 20, 30 cargos comissionados, ficaria de bom tamanho, que eu acho que precisa. E por isso só que, então, foi votado, os três da mesa assinaram. Eu me sinto no dever de votar a favor, porque se eu votar contra, aí é como já foi falado aqui, aí vai ficar sem escolaridade nenhuma. Então aí a gente vai estar assinando, né? Então é só por isso, já estou justificando o meu voto aqui, e dizendo que eu vou votar a favor justamente por isso, porque se a gente votar contra e não for aprovado, vai valer o projeto que consta que não precisa de escolaridade nenhuma. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão, projeto de lei. Com a palavra o doutor Lima. Senhor presidente, vereadora, vereador e pessoas da comunidade, imprensa aqui presente. Bem, eu estava ali sentado e estava pedindo a Deus que me iluminasse para achar as palavras, e quase tudo que eu queria falar já foi dito anteriormente, tanto pelo Marcos quanto pelo Paulinho. Eu vejo que assim, e até vou colocar assim, a gente sempre fala presidente, vereadores. Eu vi outro dia que quando vai se ouvir o hino nacional ou cantar o hino nacional, quem está de costas para a bandeira deve permanecer de costas para ela e ficar de frente para a população. E daí eu fui ler por quê. E daí ali diz que a bandeira foi feita para representar a nação. E a nação, em primeiro lugar, é o povo. Então você não deve dar as costas ao povo para virar para um símbolo. A gente está aqui dentro do Legislativo, é um símbolo, é um dos poderes. E houve uma inversão muito grande da importância das coisas. Eu vejo que hoje, numa mesa diretora, que tem 2 professores, a gente está colocando para um cargo, nos valores que o Paulinho colocou aqui, desses salários, dá um tapa para quem quer estudar. Com todo respeito aos funcionários que vão assumir, não é nada de pessoal. Eu estou aqui para representar... Excelência, não está sendo discutido o salário no projeto de lei. Os salários já existem. Nós estamos discutindo o cargo. Tá bom, eu vou continuar. Salários não está em discussão, o projeto não versa sobre salários. Não vou mais falar sobre salário. Posso continuar, presidente? Posso continuar?
Porque hoje eu já engoli algumas vezes do senhor me interromper, porque O vereador Paulinho também falou em salário que o vereador projeto Queca, não é salário. O vereador Queca hoje começou a quebrar o protocolo, falou, o senhor não interrompeu. O Tuta começou a falar, quebrou o protocolo, o senhor não interrompeu. Eu sou obrigado a interromper, porque o senhor está desviando a discussão do projeto de lei. Não admito que não está sendo discutido salário de servidor Use a mesma nenhum. medida de hoje em diante, enquanto estiver na presidência. Tá bom? Vou continuar a falar. Então, foi colocado aqui, hoje eu fico vendo que colocar esse projeto é um tapa no rosto da população. 8, 9, 10 mil reais. 6, 7, 8 mil reais. Por favor, corta o microfone do vereador, que ele não está se atendo à discussão do projeto. O projeto não está estipulando salário para nenhum cargo comissionado. Bom, mudar o raciocínio. Eu posso continuar falando? Se não falar em salário? Já foi cortado o microfone. Continua a discussão. Quem deseja discutir? Vereador Celso Emídio. Palavra e o microfone. Cortei o microfone porque ele está discutindo salário. O projeto não versa sobre salário. Está desviando a finalidade. Com a palavra o vereador doutor Celso Emídio. Presidente, vamos calmar os ânimos, né? Serenidade. Na realidade, senhor presidente, o projeto de lei aí, escutei atentamente, me parece que, assim, vícios não ocorrem de forma reiterada. Mas, senhor presidente, não há como a gente abordar esse assunto sem levar em conta que os cargos ocupados vão desempenhar uma atividade aqui dentro, programada dentro do projeto de lei, correta. E também não há dúvida que o quadro de servidores efetivos da Casa, de alta qualidade, também seja aqui hoje vítima de discussões acaloradas que não tem nexo. Parece que querem nivelar pelo rodapé. É isso. Continua em discussão projeto de lei. Com a palavra o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia aqui que nos prestigia, não vou discutir sobre o poder do presidente de caçar a palavra, mas me entristece muito quando isso acontece, porque realmente uma das atribuições do vereador é a palavra. E quando nos tem cortada a palavra, isso me entristece, sabe? Não vou aqui discutir sobre o poder do presidente de vetar ou cortar a palavra do vereador, mas eu, em praticamente 8 anos que estou aqui, foi a primeira vez que isso ocorreu e me entristece. Mas não vou, né, é uma atribuição do presidente, não sou eu que vou discutir essa questão. A gente tem que se ater aqui ao projeto. Primeiro, eu gostaria de contextualizar aquilo que o Paulinho falou, na questão dessa diferença entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Paulinho, me perdoa, mas qual é a escolaridade para um vereador hoje, mínima? Para um prefeito, para um vice-prefeito, para um deputado, para um presidente da República? Nós não temos escolaridade. A metade dos vereadores que aqui estão hoje, se tivesse escolaridade, não seriam vereadores. Agora, um juiz e um promotor, obrigatoriamente tem que ter escolaridade a nível superior. Então nós temos que parar com esse negócio de comparar os poderes, porque cada poder tem a sua função. E este poder aqui, o legislativo, ainda tem a questão política. Não é só técnica. A questão técnica, perfeitamente feita pelos nossos funcionários efetivos, que nós temos que enaltecer o trabalho de pouco mais de 20 funcionários que comandam a parte técnica do Poder Legislativo de Brusque,
comparando com outras câmaras que têm mais de 150, 200 funcionários, com cidades menores que Brusque. E nós temos 5 cargos comissionados. Eu quero ver uma Câmara de Vereadores com uma cidade de mais de 50 mil habitantes, que tenha no mínimo 20. No mínimo, nós temos 5. 5. E nós ainda estamos discutindo se pode, se não pode. Outra coisa, eu vou discordar de uma questão que o vereador Marcos falou sobre quem manda em quem. Quem comanda a Casa Legislativa é o presidente. Goste ou não goste, é o presidente. Quem ajuda a comandar a presidência da Câmara é a mesa diretora. Goste ou não goste, eleita democraticamente por esta Casa Legislativa. E se o presidente da Câmara não tiver condições de ter uma equipe, no mínimo, política, no mínimo, não estou falando nem técnica, política, para lhe ajudar a comandar a Casa Legislativa, não precisa ter presidente nesta casa. Se um prefeito não tiver condições de nomear os seus secretários, os seus diretores, para poder ajudar a administrar a cidade, fiscalizar e comandar também os cargos comissionados. Não mandar. Comandar. É diferente de mandar. Não precisa ter prefeito e vice. Então as pessoas fazem um concurso público e mandam no legislativo, no executivo, porque o judiciário é feito pelo concurso público. Mas o poder soberano, supremo, o máximo, STF, é feito de que forma? Indicação. Tem concurso? Não. Então nós temos que parar com esse negócio de comparar. Comparações. A partir do momento que mudar a lei federal, que estabeleceu o seguinte: vereador, prefeito, vice-prefeito, deputados, para poderem exercer os seus cargos ou, no mínimo, participar de uma eleição, tem que ter escolaridade máxima que seja uma faculdade, aí eu votaria contrário a esse projeto de lei. Mas se o vereador não precisa ter escolaridade, nós, por enquanto, não temos como exigir muito mais do que a escolaridade que nós mesmos temos para poder ser vereador. Eu sempre defendi nessa tribuna que, para mim, a escolaridade máxima deveria ser em todos os níveis. E, para ser vereador, deveria ser, no mínimo, um cargo dentro do jurídico. Porque nós aqui fazemos leis. E aquele que não tem a escolaridade, aquele que não tem o conhecimento jurídico, tem quem? O assessor. E o assessor técnico. Os efetivos dessa casa são técnicos. Eles nos ajudam a fazer as leis técnicas. Agora, os 4 cargos que nós estamos discutindo são cargos políticos. Única e exclusivamente comandada pelo presidente desta casa. Se qualquer um deles fizer algo de errado, não são os vereadores que vão pagar o preço. Quem vai pagar é o presidente. Ele é responsável pelos cargos. Se não foi ele que indicou, foi outra pessoa, responsável é ele, o presidente. Eu fui presidente dessa casa por quase 3 anos. E eu sei das responsabilidades que o presidente tem. E se ele não tiver alguém do seu lado para ajudar a comandar a Casa Legislativa, perde a mão, presidente. Infelizmente, perde a mão. Por isso que eu voto favorável a esse projeto. Eu gostaria que o Cláudio pudesse botar aquele organograma que o Marcos apresentou aqui, para que a gente possa também discutir. Porque uma lei só pode ser revogada por outra lei, que é o que nós estamos fazendo. Uma resolução pode ser modificada a qualquer tempo por outra resolução, por aquele que fez essa resolução, o presidente desta casa. Uma resolução, senhor presidente, jamais poderá passar por cima de uma lei. Isso é hierarquia das leis, está na Constituição Federal. Então, o que nós estamos fazendo aqui, votando esse projeto de lei legalmente constitucional, porque uma lei só pode ser revogada através de outra lei, que é o caso. E aqui no organograma, o Marcos apresentou a... Ô Paulinho, me ensina a usar isso aqui, Paulinho. Ah, tem que ligar, né? Uma questão de ordem, presidente, já Sim. aproveitando
Nós estamos quase encerrando a sessão. Eu faço o requerimento de prorrogar a sessão até nós concluirmos a discussão e votação desse projeto. Está em votação a proposição apresentada por o nobre vereador Ivan Martins. Eu voto favorável, presidente, que eu estou longe do computador. Em votação, como ninguém queira se manifestar, aprovado. Então vamos até o término da discussão e votação do referido projeto. Obrigado, senhor presidente. Então, só que eu gostaria de discutir aqui, primeiro, a Câmara é a casa, aqui no organograma. O plenário são os vereadores. Nós é que somos o plenário. Poder máximo. Quem decide é o plenário. Se o presidente botou a lei e nós agora votarmos contra, o presidente não manda mais nada. Mesa diretora, presidente. Essa aqui é a linha reta. Abaixo do presidente, diretor-geral. O assessor da mesa diretora, que o Marcos aqui falou que vai mandar no diretor-geral, onde está escrito isso? Diretor-geral comanda departamento jurídico, chefe de gabinete, incluindo o assessor que é ligado à mesa diretora. É apenas essa ligação. O diretor desta casa deve apenas obediência à presidência. Departamento jurídico comanda esses cargos que são técnicos legislativos, que é aqui pela doutora Fabiana. Ela comanda o setor, ela não manda no setor. E ela deve o quê? Satisfação para presidência. Ela deve satisfação para quem? Diretor-geral. Chefe de gabinete da presidência está ali, ó, do ladinho do diretor-geral. Como é que ele manda no diretor-geral? O chefe de gabinete comanda e não manda no departamento de imprensa. E os demais cargos técnicos da casa, quem comanda é o diretor-geral abaixo da presidência. Eu não vejo problema nenhum com isso aqui. Está totalmente correto esse organograma. Então, eu realmente não entendi aquilo que o vereador Marcos passou, que realmente eu compreendi, é o que está aqui, é o que está correto. Então, por isso que eu sou favorável a presente projeto, senhor presidente. Por quê? Daqui a pouco nós vamos começar a engessar de uma forma tão grande o trabalho do presidente, ou do prefeito, ou qualquer outro, que nós vamos começar a exigir para ser, por exemplo, o diretor do departamento jurídico, um ex-desembargador, um ex-ministro, porque esses conhecem tudo. Então nós temos que parar com esse negócio desse engessamento. Se o senhor que é o gestor não tiver condições de gerir essa casa legislativa da melhor forma possível, largue o cargo e deixe alguém que entenda mais fazer isso no seu lugar, pelo que a gente está notando nesse momento, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 62. Com a palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos que nos acompanham nesta sessão aqui, ao nosso amigo Tiago Facchini, né, que mais uma vez está aqui nos... Senhor presidente, eu também, até a gente tem o cuidado, né, quando fala até das pessoas que aqui já trabalham, porque não tem exceção a nenhum que não nos atenda bem, e isso aqui foi deixado muito bem claro, eu acho, a todos que passaram por aqui. Eu só vou destacar uma situação, e que é de conhecimento de todos, porque foi o que eu coloquei na reunião que a gente teve antes do projeto vir a ser votado na casa. Que o artigo 4º da lei, e eu entendo aqui todas as colocações das atribuições, quem comanda aqui, comanda ali.
E todos que vão ser comandados ou que já são pessoas que, sem dúvida nenhuma, né, hoje nós não temos nenhum problema. Hoje. E sobre a questão só da minha opinião, e posso até, como foi colocado várias versões aqui, e coloquei na reunião, só coloco, deixo muito claro, e era minha preocupação minha, que os diretores que vão comandar certos setores, ou seja, se eu vou comandar um setor onde tem vários efetivos, eu comando aquele setor por inteiro. Esse era o meu entendimento. E esse setor vai ser comandado pelo presidente, como o presidente já colocou, comanda toda a casa. Na minha posição, humilde posição, quando eu acho que meus nobres amigos aqui, com exceção o Lima, que não chegou a finalizar, mas também colocaram a preocupação, e nós temos, como um todo, só para concluir, Lima, já lhe dou a parte, como um todo, pela questão política partidária. E que aqui não estamos, de repente, talvez espetando o presidente ou espetando a mesa. Mas isso acontece Brasil afora. E quando a gente olha no Jornal Nacional e fica apontando, lá, não sei o quê, às vezes acontece muitas coisas aqui também, a gente procura só ver o que está no Jornal Nacional e não procura, às vezes, o que está no nosso ao redor, né? Eu tenho um amigo que sempre diz, os que estão aprontando lá em cima já tiveram aqui embaixo também, né? Se estão aqui embaixo, daqui a pouco estão lá em cima. Conceda a parte ao meu amigo Lima. Obrigado. Queria só aproveitar, já que você não vai cortar a minha palavra, que ficou, talvez em 135 anos, como foi citado pelo vereador Ivan Martins, primeiro vereador, fiquei para a história, o primeiro vereador com a palavra cortada, e representando 130 mil pessoas, eu não tenho o direito de falar o que eu penso, mesmo que esteja no critério de uma pessoa equivocado, mas poderia terminar a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. Então, eu fui muito tranquilo na reunião de colocar minha humilde posição. E aqui todos, quando a gente aqui defende uma ideia, a gente defende a ideia do vereador, e o vereador ele traz para a Câmara, para aqui na tribuna, aquilo que lá fora é cobrado. Simples assim. Ou a população fica te cobrando a população, e outras pessoas podem cobrar o vereador, Alessandro, com outra posição também, não há problema nenhum. O senhor Vendelim Bose, não é o sogro da Dani, pai do Johnny, ele dizia para nós assim, quando nós éramos mais novos, o que seria da Mariazinha se todo mundo gostasse do Joãozinho? Então tem entende? Então eu vou citar aqui uma situação, eu coloco a questão em que a gente é cobrado sobre essa questão política partidária. Então, o artigo 4 coloca que os diretores da departamento jurídico, enfim, né, talvez tem 4, vão se atribuir ao presidente. Esses 4. Só que esses 4 vão comandar a estrutura da casa. Hoje, vereador Léo, nós temos aqui cargos comissionados aqui, e foi citada aqui a doutora Fabiana, o nível dela de conhecimento, que já trabalhou na administração pública, tem um conhecimento, talvez, de que poucas pessoas que já trabalharam ou nos 3, né, não sei, de repente eu acho que ela até já teve passagem no fórum, não sei, mas tem um conhecimento de legislação, procuradoria, tributação. Então não é essa questão de nós aqui citar atribuição ou de repente tá espetando, mas eu vou colocar minha preocupação, e também não posso estar citando só que possa ser amanhã, de que a Câmara, ela pode sim
às vezes ser comandado numa linha de pensamento. Eu sei que aqui foram colocados que não, mas às vezes pode se colocar aqui, mas na realidade, no dia a dia, a coisa não acontece dessa forma. Então, quem vai comandar a estrutura toda da Câmara vai ser sim o presidente. E também o diretor-geral, já concedo a parte, vereador, o diretor-geral, faça chuva ou faça sol, entre o partido B e C, ele que vai comandar a casa, ele que vai tocar os andamentos da casa. Como se colocava, o presidente tem essa atribuição? Tem. Só que tu nomear, isso pode ser um pouco complicado. Conceda a parte, vereador Marcos. Obrigado, vereador Tuta. Só para me manifestar uma questão aí que foi colocado, né, várias questões, que a minha posicionamento foi na questão de organização, de organograma, técnica jurídica e tudo mais, questão política também, me manifestei, mas em nenhum momento quis mencionar, citar pessoas ou dos cargos comissionados que fazem um excelente trabalho, tanto os comissionados quanto os cargos efetivos. Então, a minha questão é mais administrativamente falando, ponto final. Agora, se algum pronunciamento me coloca numa situação de estar contra qualquer funcionário, desculpa, mas aí eu tenho que discordar, e aí é uma forma de tentar se defender com o indefensável, né? Então, seria isso. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Vou conceder ligeirinho no Jean também. É claro, Tuta, que quando um chefe de um dos poderes assume o poder, ele quer as pessoas que são de sua confiança. Eu vou dar um exemplo. Quando o prefeito Paulo Esse assumiu, ele não colocou o pessoal do PSD, do PSDB para ser secretário. Ele colocou as pessoas que ele confiava, do PP, do PMDB, que ele confiava, né? E não é verdade? Então o presidente tem total apoio disso. E a questão aqui da moralidade, da questão que foi falada, né? Quando eu assumi a presidência há 2 anos atrás e cumpri a minha palavra com o Celso, que nós abrimos mão da vaga, mas o Paulinho tocou no assunto aqui da moralidade, mas ele indicou um cargo aqui na Câmara também. Tinha um cargo indicado pelo PRP, pelo partido dele aqui. Então, assim, ó, o comando desta casa depende do presidente. Eu aceitei aquela condição naquele momento. Se o vereador não vai aceitar outros partidos, o problema é dele. Naquele momento eu aceitei. Então, nós temos que... Obrigado, vereador. Então, o senhor entendeu o que eu estou querendo colocar, né? É bem nessa linha aí. O que a população está cobrando lá fora é o que eu estou trazendo para cá. Então, sobre a questão... do que as pessoas nos cobram lá fora, é isso que eu tenho que trazer aqui, né? Gostando alguém ou não gostando, eu vou trazer a minha posição aqui, agradando ou não desagradando, eu vou trazer minha posição aqui. É dessa forma eu fui eleito pelo voto democrático para estar aqui representando um pensamento, e o que eu sou cobrado lá fora eu estou trazendo aqui, entende? Então é dessa forma que eu estou colocando. É para isso que fui eleito, é para isso que eu estou aqui, por isso que eu sou vereador. E vou ter que representar dessa forma até o último dia do meu mandato. Alguém gostando ou não gostando, mas é dessa forma que eu vou tocar o meu mandato. Tá bom, senhor presidente? Obrigado e bom trabalho a todos aí. Continua em discussão o projeto de lei, com a palavra ao vereador André Zini. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, à imprensa, ao público aqui presente, aos colaboradores da casa, às pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Enfim, o debate está muito positivo, muito bom, mas, no meu entender, presidente, nós estamos fazendo uma tempestade num copo d'água. Com todo respeito aos vereadores que aqui veio na tribuna, levou a cada um o seu pensamento. Eu entendo que é importante essa troca de ideias, sugestões. O projeto inicial deixar bem claro que ele, dos 4 cargos, ele tirava a graduação, né, do ensino médio, de 2º grau. E aí na semana passada, ou retrasada, o vereador Marcos
pediu vista, eu concedi no meu voto a vista, a maioria eu acho que concedeu, para dar mais um tempo de estudar, analisar esse projeto com calma. Contrapartida, o vereador Ivan Martins, durante essa semana, fez uma emenda, que nós estamos discutindo ela agora, e na sequência vai ter a votação, né, juntamente com a mesa diretora, depois dessa polêmica que deu no primeiro momento, que eu entendia também que nós estávamos regredindo, tirando graduação de cargos comissionados, né, não desmerecendo as pessoas que não têm o segundo grau, longe disso. Tem muitas pessoas que não têm estudo e são muito mais corretas, têm muito mais potencial, dinamismo, força de vontade, do que pessoas estudiosas e formadas, que às vezes se vestem aí muito bem, atrás de terno e gravata, e no final são picaretas, ladrões do dinheiro público. Mas, enfim, não é essa a discussão. E o vereador Ivan colocou nesse momento a emenda, em vez de nós regredir na questão da graduação, nós igualar. Então, com muita tranquilidade, eu vejo que é positivo para a Câmara Municipal. Volto a frisar, nós estamos num debate aqui e os nossos 4 comissionados aqui da Câmara, no final, acabam até pagando pato e não mereciam isso. Mas, enfim, é uma discussão sadia, importante para a nossa Câmara aqui do município e tudo é válido. Quando é para melhorar e esse confronto de ideias é importante também. Mas volto a frisar, presidente, eu vejo, e amigos que nos acompanham, com muita tranquilidade e responsabilidade no meu voto, eu vou votar a favor desse projeto com a emenda do vereador Ivan, porque eu não vejo esse estardalhaço que estão fazendo, né? Volto a frisar, respeito, cada um, eu acho que tem a liberdade de vir aqui na tribuna e falar o que entende, o que pensa. Eu acho que cada um foi eleito pelos seus votos, né, e cada um tem a responsabilidade de trazer a palavra aqui e representar não só aí sim os seus votos, mas como toda uma sociedade que é a nossa cidade. Então, nós estamos progredindo, no meu entender, né? Eu entendi também o que o Marcos colocou, mas eu vejo que o vereador Jean explanou aqui está coerente. E nós já estávamos trabalhando assim aqui dentro da nossa Câmara. Isso não é uma novidade. Então, né, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, presidente, de comissionado e concursado. Né? Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, tanto no Executivo quanto no Legislativo. É importante. Né? Eu acho que qualquer gestor hoje de uma empresa, né, ou aqui na Câmara com o presidente, ou na Prefeitura com o prefeito, é importante também ter as pessoas de confiança. É importante, não dá para ficar só na mão dos concursados. Apesar que eles estudaram para isso, eles passaram para isso, são pessoas inteligentes, corretas, né, na maioria das vezes, mas é importante ter as pessoas também de confiança quando vai gerir alguma coisa. Não só público, como privado também. Né, o privado é só de confiança, né, tipo comissionado, digamos assim. Mas, no meu ver, também não vou me prolongar, não preciso ficar falando os 10 minutos aqui. Eu entendi bem o projeto, principalmente com a emenda do vereador Ivan, que foi muito positiva, e vou votar favorável ao projeto. Concedo a parte ao vereador Simas. Obrigado, André. Acho que Vossa Excelência está perfeito. Como a gente falou aqui, né, a Casa Legislativa de Brusque é exemplo para todo o Estado e, quem sabe, para o Brasil todo. É uma Câmara enxuta, como o vereador Jean já colocou em vários momentos. Nós temos a tranquilidade aqui de não estar trazendo nenhum ônus ao município. Também, como o Jean colocou, discordo de Paulinho quando ele coloca, né, que estamos passando por um momento nós já estávamos passando lá atrás. Né? Então, assim, nada foi feito para onerar os cofres do município. No caso dos assessores e tudo mais, né, na época, como o Jean colocou, o partido dele teve a nomeação de um assessor e foi indicado uma pessoa, podia não ter indicado, como existe em vários lugares. Nós tivemos aqui em outra legislatura, cada vereador tinha direito ao seu assessor e teve vereador que resolveu não indicar. Então, não adianta a gente querer jogar para a torcida, mas a coerência a gente está mantendo a Câmara numa das mais enxutas do Brasil. Obrigado, vereador Simas. Concedo a parte ao vereador Paulinho.
Obrigado, vereador André, pela parte. É notório, é público isso que foi falado aqui pelo vereador Simas e o Pirola. Foi feito um acordo público que, infelizmente, não foi até o final cumprido, né? Mas dizer que é uma opinião do próprio vereador. Foi minha opinião aí, está sendo a opinião do vereador, eu respeito a opinião do presidente, da mesa diretora, mas foi minha opinião. E se eu não puder vir na tribuna falar minha opinião, aí eu não venho para a sessão, não venho para a Câmara. Só deixar claro isso. Não, tranquilo, Paulinho, só que eu acho que tu estás falando para a pessoa errada, né? Tu veio pegar a parte e eu não, em nenhum momento te ofendi ou critiquei a tua fala. Eu acho que a discussão é com o Simas ou com o Jean, não sei com quem é. Hã? Não, sim, mas é que tu pegasse uma parte de uma situação que não tinha nada a ver com a minha fala, mas tudo bem. Então, presidente, eu acho que no mais é isso aí, não vou mais me estender, vou votar favorável ao projeto, porque eu não, sinceramente, eu não estou entendendo, eu entendi bem o projeto, mas não vi nada que fosse tão complexo e polêmico assim. Muito obrigado. Consulta o plenário, antes de nós continuarmos a discussão, se dá possibilidade de votar um requerimento número 79, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Serviços Públicos, né? A pedido do oficiou Sindicato dos Servidores Públicos, para tomar conhecimento do presidente do projeto, que, caso contrário, ele terá que ser votado na próxima sessão. A quebra do regime de urgência. O plenário concorda? Que o plenário é soberano. Não. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Antes... Questão de ordem, senhor presidente. Que depois nós finalizarmos aqui e encerrou, não. Então, esse requerimento não pode ser... Com a palavra o vereador Jean Pirola. Esse requerimento da comissão foi justamente, na verdade não foi da comissão, foi foi de minha autoria como relator, o projeto de lei para que a praça aqui na frente saia da cultura e volte para o poder público, né, que está em tramitação. Não tem uma questão de urgência nisso, só que o sindicato o sindicato que eu digo que representa o Sinseb, os funcionários do município, não se manifestou ou não teve conhecimento do presente projeto. Então, nós como temos o cuidado de aquele que tem interesse em ter conhecimento do projeto, ou que atinge de alguma forma os seus direitos e obrigações, que é o caso do terreno que foi adquirido com o dinheiro dos funcionários do fundo, no mínimo que o sindicato pudesse manifestar. Então, esse pedido de quebra é justamente porque semana que vem ele é obrigado a ser votado e não daria tempo para o sindicato se manifestar no presente projeto. Seria isso, senhor presidente? Obrigado. É que no pedido de prorrogação ele não entrou esse requerimento. E o Jefferson alertou para tanto. Então, eu consulto o plenário se posso incluir na discussão de hoje. Não? Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, uma sugestão, não tem como pedir uma extraordinária, então, para depois, para estar... Como não há consenso, está fora porque não foi pedido prorrogação. Na próxima sessão, o projeto entra sem conhecimento do sindicato. Continua em discussão o projeto de lei. Continua em discussão o projeto de lei 62. Como ninguém queira discutir, em votação única o projeto de lei número 62. Abre o sistema para cancelar a votação, abre de novo. Está em votação o projeto de lei número 62, novamente. Capricha para não errar. Aprovado por 9 votos a 5.